Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 50. Gênesis 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o seu pai. Os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à ilha de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra e os cananeus o luto na ilha de Atade, disseram: grande pranto é esse dos egípcios. E por isso chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhe havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, os seus irmãos e todos que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-os aqui por teus servos. Respondeu José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros, os vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Irmãos, nós estamos chegando no final de Gênesis e vimos desde a criação, vimos que Jacó, perto de sua morte, ele abençoa
seus filhos, e alguns ele traz uma palavra de maldição, vamos usar essa expressão aqui, mas ele não eram coisas boas que ele trouxe para alguns dos filhos. Nós vimos lá sobre Rubem, que por causa do que ele fez, a relação que ele teve com uma das concubinas de Jacó, ele acaba perdendo a primogenitura por Judá. Judá assume o cetro que vai ficar com ele, e agora nós estamos no final. Jacó morre, e nós temos a conclusão da narrativa feita por Moisés, e com o sepultamento de Jacó como um ato fúnebre com base na cultura egípcia. Esse ato fúnebre aqui é muito mais um ato dentro da cultura egípcia do que dentro da cultura judaica. Então ele é sepultado de forma assim muito nobre, digna de um rei. Eles passam aí esses dias todos, ele é embalsamado. Os egípcios choraram 70 dias, depois eles levam, José ainda fica mais, pranteou seu pai durante 7 dias, e tudo isso na verdade, mostrando a dignidade dada a Jacó depois da sua morte. E nós vemos aqui a providência de Deus nesse texto, meus irmãos, a providência de Deus na prática, e nós vamos ver algumas coisas aqui. Então, eu não quero me deter aqui nesse processo de sepultamento, desse choro, desse ato fúnebre com relação a Jacó, porque é um relato histórico e que mostra o quanto Jacó foi referenciado, foi homenageado, foi honrado após a sua morte, e os egípcios participaram disso, e o povo foi sepultar José, os irmãos, todo o povo ficou, as mulheres e as crianças lá no Egito, e eles têm que voltar, porque as crianças ficaram, e então ficou o gado, ficou todos os bens, eles foram a Canaã, sepultaram e voltaram para o Egito. E tem algumas coisas aqui nesse texto, meus irmãos, que eu gostaria que nós estivéssemos vendo. Primeiro, nós precisamos de ter um entendimento sobre uma definição de providência que nós encontramos aqui, que está no versículo 20, que é algo que nós precisamos de entender. O verso 20 diz: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vês agora, que se conserve muita gente em vida. Meus irmãos, aqui nós temos uma definição de providência de Deus. A tradução aqui não é boa, quando ela diz que vocês intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa tradução não é boa. O original, ele fala mais em Deus intentou o bem. Deus não pegou o mal que eles fizeram e mudou o mal no bem. Não foi isso. Deus não muda o mal no bem, como se ele fizesse um milagre transformando o mal em bem. Não é isso. O que o texto nos originais mostram para a gente, e tem algumas versões que traduzem assim, é que eles tiveram a intenção má contra José, mas Deus tinha uma intenção boa. Eles estavam tentando matar José, mas Deus estava com a intenção de salvar até eles mesmos que estavam tentando matar José. Então José, ele tá falando com seus irmãos, ele está dando a compreensão, e José tem essa compreensão, que os homens podem tentar o mal, mas Deus, ele tem a intenção do bem.
Deus sempre tem a intenção do bem, a intenção de Deus é boa. E nós, às vezes, não entendemos isso muito, nós, às vezes, achamos que Deus vai mudar o mal em bem, mas a intenção de Deus, sempre ela está acima de qualquer coisa. Então, nós precisamos de ter, primeiro, esse texto nos ensina isso, nós temos que ter um entendimento sobre a providência de Deus. As coisas que acontecem na nossa vida, nós temos que ter esse entendimento, Deus tem boa intenção. Deus não tem intenção má, Deus tem boa intenção. Quando nós temos essa visão, esse entendimento da providência, nós vivemos mais tranquilos dentro dos problemas que nós enfrentamos na vida. Deus tem boa intenção. Então, isso é o primeiro ensinamento que esse texto nos traz, e eu fiz questão de focar no versículo 20, porque você vai encontrar em diversos livros que você lê, comentários que você vai encontrar, quando você for estudar qualquer coisa sobre a providência, vai se trazer para esse texto aqui, dessa intenção de Deus, a providência de Deus, ela está aqui definida, dá um entendimento para nós sobre isso. Um outro ensinamento que esse texto nos traz, e esse texto quer nos mostrar, é que a providência de Deus, ela leva ao perdão. A compreensão de José sobre a providência de Deus, fez com que José perdoasse os seus irmãos. Repare que eles pedem perdão e José chega a dizer, eu não estou no lugar de Deus, não tem mais, acaso eu estou no lugar de Deus? O que ele está dizendo? Eu não vou aplicar justiça, eu não vou vingar, eu não vou fazer nada, porque a intenção de Deus era boa, e isso no final das contas, eu sofri, vocês fizeram mal contra mim, mas vocês estão perdoados. Então repare o seguinte, que se José não tivesse entendido sobre a providência, talvez ele tivesse vingado aquilo que os irmãos fizeram. Mas então o entendimento sobre a providência leva à compreensão, leva o entendimento da intenção de Deus e vai levar ao perdão. José perdoa os seus irmãos porque ele tem entendimento. Vocês fizeram mal contra mim. Vocês fizeram mal contra mim. Eu sofri. Mas vocês estão perdoados porque Deus tinha uma intenção boa. Então, quando nós temos esse entendimento, quando nós entendemos que todas as coisas estão sob o governo de Deus, nós tratamos essas questões de forma, com o coração mais tranquilo e com muito mais facilidade de perdoar. Porque nós vemos a mão de Deus em todas as coisas, o governo de Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, nós lidamos até com mais tranquilidade com relação às injustiças, com relação a governos, tipos de governo, governantes. Nós lidamos com isso com um coração mais tranquilo. Isso não significa que você vai viver justificando, por exemplo, a corrupção nesse país, que é um negócio de louco. O crime organizado que domina tudo, de cima a baixo. Não estou dizendo que você vai aceitar isso, mas você compreende que Deus está no controle de tudo isso. Nós não sabemos aonde vai dar. Eu estava abrindo aqui um parênteses, eu estava vendo uma reportagem num canal de televisão, uma entrevista lá, e uns 3 ou 4 homens dando opiniões sobre a atual circunstância que nós estamos vivendo aí, envolvendo bancos, envolvendo outras coisas. Aí eu estava ouvindo aquilo, aí falei assim com a Zete, falei assim, olha, só
a mão de Deus para desmontar esse negócio. Não tem ninguém que desmonta isso. Não tem ser humano nenhum que desmonta. E só desmonta na hora que Deus começar assim, um aqui, outro ali, um começa a falar do outro, um começa a denunciar, um denuncia para cá, um fica com raiva do outro, faz uma confusão, aí esse trem desmonta. Porque enquanto eles estiverem se mexendo para cada um ganhar e ficar ali, isso não desmonta. Não tem ser humano nenhum, por mais honesto que seja, por mais poder que tenha, não desmonta esse negócio. Só na hora que Deus resolver desmontar. Diante disso, você passa a ter uma tranquilidade, você perdoa, você vive em paz, apesar de tudo. Então esse texto nos ensina isso, que a providência de Deus nos leva ao perdão. A providência de Deus também, o entendimento dela, a aceitação dela, nos leva a um ato de misericórdia. Repare no texto que além de perdoar, José vai manter os seus irmãos. Eles pedem perdão, José perdoa. José vai dar a eles, vai sustentar. Olha o versículo 21 diz isso: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros, aos vossos filhos, assim os consolou e lhes falou ao coração. Então ele age com misericórdia. Então, além do perdão, José promete manter os seus irmãos, mostrando a misericórdia de um coração realmente transformado por Deus. Aqui, meus irmãos, nós temos um homem que o coração dele é transformado por Deus. Não é à toa que a gente vê aquelas bênçãos que Jacó fala sobre José como um ramo frutífero, que as bênçãos que iriam exceder, ele iria abençoar, e ele está fazendo isso aqui, ele está agindo com misericórdia. Então, quando você entende a providência de Deus, você de forma prática, você age, você perdoa, você age com misericórdia, você leva os seus atos ao entendimento que você tem que agir com misericórdia. Está aqui no texto. José reage de forma misericordiosa, assim como Deus é misericordioso com as nossas vidas. Aí nós estamos dando glórias a Deus, porque nós estamos vivenciando, fazendo aquilo que Deus faz. Deus é de misericórdia, nós estamos fazendo. E José faz isso, ele age com misericórdia na vida daqueles homens. Um outro ensinamento aqui nesse texto é que esse entendimento da providência, ele leva ao entendimento dos propósitos de Deus. Meus irmãos, é muito difícil vermos os propósitos de Deus no tempo presente. Deixa eu explicar aqui melhor isso. Quando está acontecendo algo na sua vida, hoje, você não entende bem os propósitos de Deus amanhã. Muitas vezes eu vi, só para ilustrar, eu vi uma matéria, estava lendo uma matéria sobre uma pessoa que tinha sido demitida do emprego. E aí a pessoa foi demitida e inventou lá, eu nem sei mais bem o que era que a pessoa foi fazer, mas ela inventou um negócio qualquer para fazer lá, e aí a reportagem falava que tinha passado não sei quanto tempo, e aquela pessoa tinha feito uma empresa, e estava caminhando muito bem. E aí a reportagem dava ênfase no fato de que se ela não tivesse sido demitida, ela não teria feito. O que eu estou querendo dizer aqui é que
a providência de Deus no presente, muitas das vezes, não nos leva a entender os propósitos futuros de Deus, mas nos leva a aceitar o presente, sabendo que o propósito futuro de Deus serão atingidos. Então nós, quando entendemos, aí nós podemos entender que Deus tem um propósito em tudo na vida. Deus tem um propósito. Seja para nos disciplinar, seja para nos fortalecer, seja para nos ajudar de alguma forma, seja até mesmo para que a glória dele, de alguma forma, ele seja glorificado na nossa vida. E nós vamos encontrar na Bíblia, nós lemos aí o acontecimento na vida de Paulo, naquele naufrágio. Nós vamos encontrar na morte de Lázaro, quando eles falam com Jesus, Jesus, não, Lázaro morreu, mas é para manifestar a glória de Deus. Eu fico imaginando, Jesus longe de Lázaro, Lázaro morre, as irmãs enterrando Lázaro, sepultando Lázaro, sem ausência do mestre. Será o que elas pensaram? Perdemos nosso irmão, perdemos o arrimo da nossa família, talvez, nós perdemos, mas o Senhor não está aqui, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Elas não imaginavam que daí a 4 dias, Lázaro ia ressuscitar. Não sabia disso. Então repare que no tempo presente, nós não entendemos o propósito futuro. No tempo presente, nós podemos dar glória a Deus por propósitos que Deus se cumpriu no correr do tempo do passado. Então você pode olhar para trás e dizer assim, Deus, louvado seja o Senhor, porque em tal tempo, no passado, aconteceu isso, e Deus tinha um propósito disso. Hoje eu entendo. Então nós estamos analisando o texto, olhando para trás. Mas quem de nós pode falar alguma coisa que acontece hoje para amanhã? Então nós precisamos entender que a providência de Deus, ela nos leva ao entendimento de que Deus tem propósito no futuro. Uma outra questão aqui é que essa providência de Deus, ela às vezes impulsiona o homem a fazer a sua vontade. O homem é impulsionado por Deus a fazer a vontade dele. Mas esse texto nos ensina, meus irmãos, que a culpa do pecado é do homem. O homem é autor do seu próprio mal. E se ele segue a indução de Satanás, segundo Efésios capítulo 2, ou a indução da carne, a indução do mundo, mas Deus não induz o homem ao pecado. E uma coisa interessante é que por uma ação do Espírito Santo, Deus impulsiona o homem a fazer a vontade dele. Nós somos impulsionados por Deus para fazer a vontade de Deus. Mas nós somos induzidos pela carne, pelo mundo, por Satanás, a praticar os nossos pecados. Os pecados dos irmãos de José eram pecados dos irmãos de José, eles cometeram os pecados. Por isso que eles pedem perdão. Mas não foi Deus que induziu eles a pecarem. Então nós precisamos de entender que Deus nunca fica sem justa causa por suas ações, e os homens são sempre culpados por seus pecados. Deus nunca fica sem justa causa por seus atos, mas nós homens somos sempre culpados pelos nossos pecados. Sempre. A culpa pelo pecado é nossa.
A culpa é nossa. Então nós não podemos pensar assim, porque Deus tinha uma intenção boa, então está justificado o pecado dos irmãos de José. Não. Os pecados dos irmãos de José precisavam de perdão. Então nós precisamos de entender isso. Meus irmãos, a culpa pelo pecado é nossa. Não venha com essa história de que, mas eu fiz isso de errado, mas acabou dando certo. Meus irmãos, não brinca com isso não. Não brinca com isso. Não justifique o seu pecado. Peça perdão, mude. O fato de você ter feito algo errado e aquilo acabou dando alguma coisa boa na sua vida, não significa que você não pecou. Peça perdão a Deus. Mas fulano casou com uma mulher que não era crente, deu certo. Meus irmãos, não brinca com isso. Não brinca com isso. Fulano teve um filho e esse foi uma bênção. Então, meus irmãos, não brinque com isso. As causas de Deus são sempre justas nos atos dele. Os nossos pecados são culpa nossa. Por último, esse texto nos ensina que a providência deve nos levar sempre a olhar para o futuro. Antes da sua morte, nós vamos ver aí que José, ele viu os seus netos, ele viu até a terceira geração dos filhos de Efraim. Cita um tal de Maquir, que é filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos os filhos desse homem. E José viveu esse tempo que ele viveu. Mas uma coisa que nos mostra e chama a atenção aqui, que ele vai dizer, vai repetir por 2 vezes: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir, estou lendo o versículo 24, fará subir desta terra para a terra que jurou a dar a Abraão, Isaac e Jacó. É a primeira vez na Bíblia que fala sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vai aparecer agora para frente. Por que não tinha? Porque Jacó ainda não havia morrido. Agora começa essa expressão começa a repetir e nós vamos vê-la até o Novo Testamento. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó vai tirar vocês, vai visitar vocês e vai tirar vocês dessa terra e levar vocês de volta para a terra prometida. Meus irmãos, a providência de Deus tem que nos levar a olhar para o futuro. Não importa se seja um futuro próximo ou um futuro da consumação dos séculos. Mas quando você entende que todas as coisas que acontecem na sua vida têm a providência de Deus, até naquelas que te trazem sofrimento, você tem que olhar para o futuro. Isso vai chegar em algum lugar. Vai. Deus, Ele está providenciando todas as coisas, principalmente a providência dEle, para nos levar a estar com Ele na consumação do século. Esse texto nos ensina algumas coisas sobre Deus. Deus leva a cabo os seus propósitos. Nós estamos encerrando o livro de Gênesis e estamos vendo que desde a criação as coisas vão acontecendo e está acontecendo, é porque Deus tem um propósito. Deus está formando o seu povo, leva esse povo para o Egito, esse povo agora vai virar escravo. Aí você vira assim e fala assim, mas peraí, como é que Deus, sendo livre, tem a providência de levar esse povo para o Egito, para virar esse povo virar escravo? Meus irmãos, esse povo vai ser talhado com o cetro pesado dos faraós do Egito durante 400 anos, mas vai sair de lá um povo forte. Deus vai talhar esse povo no Egito. Eu fico pensando,
Isso aqui é minha cabeça. Se esse povo tivesse ficado na terra comendo do bom e do melhor, não seria o que é o povo que saiu do Egito. O povo que vai sair do Egito lá no final do livro de Êxodo, que vai entrar na terra prometida no livro de Josué, é um povo, meu irmão. Povo talhado no ferro. Povo forte. Porque Deus tinha uma providência de formar uma grande nação. Então Deus leva a cabo os seus propósitos. Deus é Deus de misericórdia, que levou José a completar a sua carreira dentro dos propósitos dele. É um Deus de misericórdia, porque o que José passa em toda essa sua vida é pela misericórdia de Deus. Porque esse homem, meus irmãos, chegar onde ele chegou é porque o Deus é Deus de misericórdia. E também Deus é um Deus que impulsiona os seus servos a desejar a terra prometida, apesar do mundo e das dificuldades. Nós encontramos isso aqui. Quando José, ele chega ao ponto, fala, olha, eu vou morrer, vocês juntam os meus ossos, guardem os meus ossos, deixa aqui, porque quando Deus visitar vocês vão levar os meus ossos lá para a terra prometida. Nem os meus ossos eu quero ficar, que eu quero deixar no Egito. Eu não quero meus ossos no Egito, não. Meus irmãos, eu fico pensando, tem muita gente que quer ficar no Egito. E tanto o Egito quanto a Babilônia simbolizam o mundo. O Egito e a Babilônia. Os dois simbolizam o mundo. Tem gente que não quer ficar só os ossos, não quer fazer tudo no mundo. Quer se deleitar nas maravilhas do mundo. Só que esquece que o mundo é podridão, não é maravilha, é carne podre. Tem gente que troca o filé mignon, bem assado, bem feito, por carne podre. Carne podre é o que o mundo oferece. Então, esse texto nos ensina que Deus impulsiona os seus servos a desejar a terra prometida. Deus impulsiona o seu povo, a sua igreja, a querer o céu, a glória, a terra prometida. Esse texto nos ensina, meus irmãos, que o homem em Cristo, impulsionado por Deus, ele vive na esperança da terra prometida. O homem sem Cristo vive na esperança do mundo, sem olhar para a terra prometida. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Quando você tem Cristo como Senhor da sua vida, que te transforma, que te muda, você sonha com a terra prometida, e o Espírito de Deus te dá isso. Você quer, você olha para os céus, você deseja o céu. O homem sem Cristo, ele vive na esperança do mundo. Mal sabe ele que o mundo jaz no maligno e está reservado para ser queimado na volta do Senhor. Ele não olha para a terra prometida, ele olha para o mundo. Ele não olha para cima, ele olha para baixo. Ele quer aproveitar o mundo. Em Cristo você não deseja aproveitar o mundo, você quer viver nesse mundo enquanto Deus te der vida, mas você quer a terra prometida, você quer o céu, porque você tem esperança em algo maior. É isso que quando José fala assim, olha, eu vou morrer, mas vocês vão pegar, não deixe os meus ossos. É interessante esse texto, versículo 25, José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus os visitará, ele está falando pela segunda vez, e fareis transportar os meus ossos daqui, vocês vão guardar os meus ossos, e vocês vão levar os meus ossos daqui. Eu não quero meus ossos aqui nesse lugar, não. Meus irmãos, ele era o grande homem do Egito, primeiro-ministro do maior império da época.
Ele poderia dizer assim: eu quero que vocês me coloquem sei lá, uma tumba feita de ouro. Vocês guardam meus ossos aí numa sacola, uma caixa, arrumam uma caixa aí de ferro, de qualquer, põe meus ossos aí e levam meus ossos nesse lugar. Eu não quero ficar aqui não. Eu quero ressuscitar lá em Canaã, quando Jesus voltar. Meus irmãos, é isso que José queria. José queria ressuscitar em Canaã, na terra prometida, quando Jesus voltar. E é lá que ele vai ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele vai ressuscitar na terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Um privilégio. Isso é um privilégio, meus irmãos. Fico imaginando na hora que Jesus voltar, José levantar e falar assim: não fiquei no Egito. Não fiquei no Egito. Trabalhei no Egito, dei fartura no Egito, usamos o Egito para salvar o povo de Deus, para dar comida ao povo de Deus, mas não fiquei no Egito. Eu não fico no Egito. Meus irmãos, põe isso no seu coração. Em Cristo você não pode ficar no mundo. Em Cristo você está no mundo, você está vivendo no mundo, mas o mundo não é a sua pátria. Egito não é a pátria de José. O que fazer com esse texto para nós encerrarmos? Nosso desejo pela terra prometida deve ir além da nossa vida. Jacó e José desejavam ser sepultados em Canaã. Nosso desejo pela terra prometida deve ir além da nossa vida. Você tem que desejar o céu além da sua vida. Cuide para que o seu pecado não te impeça de ver as providências de Deus na sua vida e na vida da igreja. Não queira fazer por Deus o que só Ele pode fazer. Às vezes na vida da igreja nós somos assim, nós não entendemos a providência de Deus na vida da igreja. E quando eu estou falando da igreja hoje, amanhã, ontem, a providência de Deus na vida da igreja. E nós às vezes queremos resolver os problemas da igreja de Deus. Eu vou resolver o problema da igreja de Deus. Mas olha que doideira. Eu vou resolver o problema da igreja de Deus. A igreja é dele e eu vou resolver o problema da igreja dele. Isso é o cúmulo da soberba. Quem sou eu para resolver o problema da igreja de Deus? Quem resolve o problema da igreja de Deus é Deus. Então não queira fazer o que é de Deus fazer. Mantenha os seus olhos na caminhada para a terra prometida. Mantenha os seus olhos na terra prometida. Olhe para o alto, olhe para o céu, olhe para lá, porque se você não olhar para lá, você vai afundar nesse mundo. Você vai atolar no pecado nesse mundo. Olha para o céu. Olha para a consumação dos tempos, olha para a cidade santa, olha para andar na rua de ouro, olha, foca os seus olhos na eternidade. Então mantenha os seus olhos na caminhada para a terra prometida. Confie na providência de Deus. Se você não confiar na providência de Deus, você não tem mais nada em quem confiar. Porque você não pode confiar no mundo, você não pode confiar em dinheiro, você não pode confiar no marido, você não pode confiar na esposa, você não pode confiar nos filhos, você não pode confiar no sistema de governo, você não pode confiar no governo mundano, você não pode confiar em nada. Você só tem a providência de Deus para confiar. Porque a providência de Deus usa todas essas coisas para você e por você e para o povo de Deus. É Deus que age, meus irmãos.
Então nós não podemos confiar naquilo que Deus vai usar, nós temos que confiar no Deus que usa. Nós confiamos em Deus que usa, que providencia, que faz. Nas batalhas da vida, a providência de Deus é a sua verdadeira confiança. Põe isso no seu coração. Providência do Senhor. E aqui, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: nosso Senhor Jesus cuida da sua igreja. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. Ele dirige todas as coisas. Ele sabe o tempo. Ele está fazendo, Ele está cuidando, Ele está embelezando a sua noiva. Ele está cuidando de você. Você vai se apresentar diante dEle, do Senhor Jesus, do jeito que Ele quer que você seja. No dia que Ele resolver, você vai estar na presença dEle. É claro, se você for dEle, né? Se você não for, não tem jeito. Eu quero concluir dizendo o seguinte: da criação, desde a criação até os descendentes de Abraão no Egito, começando uma vida para a formação de um grande povo, é o que nós acabamos de ver. Em tudo isso, nós vimos a providência de Deus de forma prática. Em tudo que nós vimos até aqui, nós estamos vendo a providência de Deus de forma prática. Gênesis nos leva a confiar a nossa vida nas mãos do nosso Senhor Jesus, que é o Criador de todas as coisas, é o mantenedor de todas as coisas. É sobre o pé dele que todas as coisas estão colocadas, é ele que está no trono, é ele que governa, ele tem o cetro, ele domina sobre todas as coisas. E nós devemos viver confiadamente na sua providência, com os nossos olhos voltados para a consumação dos séculos. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Nós temos um dono. Nós não somos um povo sem pai, sem família. Nós temos uma família. Nós somos adotados e fomos enxertados na família de Deus. Jesus está no controle de todas as coisas. Gênesis nos mostrou isso. Eu gostaria de encerrar aqui querendo que você faça uma reflexão. Será que eu tenho vivido realmente com os meus olhos voltados para a glória, para a eternidade? Entendendo que eu tenho um Senhor na minha vida, que eu sou parte de um povo que pode estar até vivendo temporariamente no Egito, mas que será visitado pelo Senhor e será levado de volta para casa. Oh glória! Oh glória! Eu estou aguardando a visitação do meu Senhor e eu voltarei para casa, porque o Egito não é meu lugar. Egito não é o meu lugar. Meus ossos podem até ficar naquele morro ali durante um tempo, mas na hora que o meu Senhor voltar, eu vou subir para encontrar com Ele. Eu vou subir para encontrar com Ele. E esse Egito não me engana, não me ilude, porque eu não vou trocar a minha mansão celestial por nada desse mundo reservado para incineração no dia da volta do Senhor. Mas não troco de jeito nenhum.
quando Deus vos visitar, tire meus ossos daqui. Como é que você tem vivido? Como é que você tem vivido? Ah, eu vou parar de trabalhar, eu vou sentar debaixo de uma árvore e ficar aguardando. Não, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Faça como José. Produza muito. Mesmo trabalhando no Egito, produzindo para o Egito. Mas tenha os olhos na terra prometida. Tenha os olhos na terra prometida. E cuidado para você não ficar aí, eu estou precisando disso, precisando daquilo. Mas, irmão, você precisa só de Jesus. E aguardar a volta do Senhor. E que o Senhor possa te dar essa consciência para a glória do nome dEle. Curva a sua cabeça e se pergunte: como é que eu tenho vivido nesse Egito? Feche seus olhos, olhe ao Senhor, e depois de alguns instantes nós vamos cantar um cântico e depois nós vamos orar encerrando o culto desta noite.